Durante sessão do plenário do Senado, o senador Stephenson Valentim alfinetou o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, pela intensa procrastinação da instalação da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. O senador apontou: quanto à CPMI, que eu assinei também, que a gente está só com 3 meses de atraso. Ele comparou: a Câmara Legislativa do Distrito Federal faz 3 meses, hoje é aniversário, dia 14 de fevereiro. Deu abertura à CPI com a presidência do Chico Vigilante do PT. Então é no mínimo contraditório, senador Eduardo Girão, o senhor vir discursar e dizer que o PT está contra a CPMI, porque está acontecendo uma distrital de forma bem singela, de forma morna, de forma a não ter tanta divulgação na mídia, mas está acontecendo, está ocorrendo isso aí. O senador assinalou que o PT participa da CPI distrital e questionou por que há tanta oposição do próprio PT à CPMI do Congresso. Ele ironizou: eu estou curioso para saber quem foi que quebrou a cadeira do Alexandre de Moraes para prender aquele vagabundo mesmo, tem que prender. Eu estou curioso para saber quem foi que destruiu o STF todinho, quem foi que desceu a rampa aqui, quem foi que financiou tudo isso. Eu estou querendo punir essas pessoas que têm que ser punidas mesmo. Agora, para isso, a gente precisa esclarecer muitas coisas. Para isso, tem que fazer o mesmo trabalho atrasado que a Câmara Distrital aqui está fazendo. Stephenson Valentim lembrou todo o estardalhaço feito pelo governo federal e pelos presidentes do Congresso e do STF e questionou como pode haver rumores de que alguém esteja colocando obstáculos ou barreiras à CPMI. Ele perguntou: ou se esqueceram do dia 8 em que todo mundo foi para a imprensa e contou os absurdos que estavam acontecendo aqui dentro? Com o pretexto dos atos do dia 8 de janeiro, uma série de medidas arbitrárias vêm sendo tomadas que incluem, mas não se limitam, à prisão em massa de mais de 2.000 pessoas, inclusive idosos, doentes, crianças e incapazes, mesmo sem haver qualquer indício de sua participação em qualquer ato de vandalismo. Esses atos arbitrários, entretanto, não são recentes. As arbitrariedades vêm se acumulando há anos, sem qualquer ação por parte do Senado, única instância que pode promover o controle dos atos de ministros das Cortes Superiores. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte.
Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que foi extinto pela graça presidencial. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano e meio. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de conduta, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei e requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Nesses inquéritos, em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores estão sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Antes de encerrar sobre a sua fala, só para dizer que a CPMI que eu assinei também, a gente está só com 3 meses de atraso, viu? Senador Isalci, a Câmara Distrital do Distrito Federal faz 3 meses, hoje é aniversário, dia 14/2, ela deu abertura à CPI com a presidência do Chico Vigilante do PT.
Então é no mínimo contraditório, senador Eduardo Girão, se eu vim discursar, dizer que o PT está contra a CPMI. Porque está acontecendo uma distrital de forma bem singela, de forma morna, de forma ali um pouco sem ter tanta divulgação na mídia, mas está acontecendo. Está ocorrendo isso aí. Mas eles não assinaram aqui. O PT não assinou aqui. É isso que eu falo que é contraditório. A contradição é, a gente tem uma CPI acontecendo aqui no Distrito Federal pelos deputados, isso eu tenho conhecimento disso. Já tem 3 meses, hoje dia 14, curiosamente está fazendo o aniversário de 3 meses. E quando a gente para analisar, e eu escuto os discursos dos senadores dizendo que pode ter aí uma debandada de assinaturas de deputados para poder cair a CPMI, eu vejo que está bem contraditório. Porque uma CPI comandada pelo integrante do PT aqui no Distrito Federal para buscar essa verdade. Eu estou curioso para saber quem foi que quebrou a cadeira do Alexandre Moraes. Para prender aquele vagabundo mesmo, tem que prender. Eu estou curioso para saber quem foi que destruiu o STF todinho. Quem foi que desceu a rampa aqui? Quem foi que financiou tudo isso? Eu tô querendo punir essas pessoas. Tem que ser punida mesmo, tem que ficar eternamente presa. Agora, para isso, a gente precisa esclarecer muitas coisas. Para isso, tem que fazer o mesmo trabalho atrasado que a Câmara Distrital aqui está fazendo. Então, é no mínimo contraditório acusar o governo federal, que eu acho que eles estão isentos, viu? Eu acho que eles não têm nada a ver com isso. Eu acho estranho eles colocarem qualquer tipo de obstáculo, ou barreira, ou proposta para esvaziar uma CPMI como essa. Porque o STF era o primeiro interessado nisso aí. O Senado Federal, o primeiro interessado nisso aí. O dia 8 se esqueceu, que todo mundo foi para a imprensa e contou os absurdos que estavam acontecendo aqui dentro. Chegou o momento da gente punir, né? Esse pessoal todinho.